Fala pessoal, tudo bom? Estou aqui para falar um pouquinho com vocês qual é a mais nova estratégia da esquerda para tentar ganhar o debate, seja ele ideológico ou político. Já que eles não conseguem debater de frente com os conservadores, o que eles têm feito? Eles têm tentado destruir sites e blogs de cunho conservador. Então como é que eles estão fazendo isso? Eles fazem o seguinte: várias empresas contratam o Google para fazer a sua publicidade. O Google, por sua vez, distribui essa publicidade, essa propaganda, para diversos sites. E às vezes essa publicidade cai em sites conservadores. Então, por exemplo, vamos citar um caso fático, notório que ocorreu aqui no Brasil. O Banco do Brasil contratou o Google e o Google acabou distribuindo a propaganda do Banco do Brasil para o site conservador Jornal da Cidade. Foi então que um perfil chamado Sleeping Giant, ou seja, traduzindo em português, gigante adormecido, ele printa, essa propaganda do Banco do Brasil no Jornal da Cidade e tenta fazer uma exposição, alertando o Banco do Brasil. Olha, Banco do Brasil, a sua propaganda está sendo passada lá no Jornal da Cidade, que é um site de fake news. Você concorda com a fake news? E então, toda uma patrulha já pré-ordenada vem atrás, metralhando, pressionando o Banco do Brasil para que ele retire a sua publicidade do Jornal da Cidade. Só que, na verdade, o que está acontecendo? Não é que esse patrulhamento queira acabar com as fake news. Esse patrulhamento quer acabar com todos os sites conservadores. E para fazer isso, tentam constranger os anunciantes, porque eles sabem que os sites conservadores já são muito difíceis de existirem e conseguirem se manter. Então, uma das poucas fontes de renda é exatamente a propaganda vinda aí do Google AdSense. Isso não é novidade. Isso já existe nos Estados Unidos. Em uma recente entrevista, o Steve Bannon denunciou essa forma, esse tipo de ataque que tem ocorrido lá nos Estados Unidos, e eles utilizam essa pressão em cima das empresas e em cima das vaquinhas virtuais, né? Então eles também vão em cima dessas vaquinhas virtuais dizendo: olha a vaquinha virtual, tem um site aqui que tá divulgando fake news e tem publicidade sua e está utilizando dos seus serviços. Então o que acontece? Os sites conservadores, eles perdem o patrocínio e perdem a sua vaquinha online, não restando qualquer forma de financiamento, só lhe resta a alternativa de fechar as portas. Então repara, pessoas do nível intelectual de Felipe Neto e outros isentões, como Luciano Huck, que quer abrir um diálogo com o Freixo, Logo o Freixo, que é do PSOL, o mesmo partido que foi Adélio Bispo, esse tipo de pessoa está apoiando essa patrulha ideológica. Além do Steve Bannon, o Senso em Comum denunciou isso e um vídeo do Kim Paim também já alertava para esse tipo de situação. Óbvio, isso não tardou para vir no Brasil, a gente tem que estar com os olhos abertos com relação a isso. Por quê? Porque, na verdade, é mais uma vez aquela minoria mais estridente, organizada, que ninguém vai falar, obviamente, que se trata de uma milícia virtual, que está fazendo esse tipo de coisa, tentando calar, acabar com a sua liberdade de expressão, e um dos poucos locais onde você encontra uma informação diferente daquela da grande mídia. Aliás, essa grande mídia, que certamente essa patrulha ideológica não vai querer dizer que está fazendo fake news, quando na verdade a gente sabe que os maiores propagadores de fake news são exatamente essas grandes imprensas, E casos tem dos mais diversos. E foi informado de 2 perfis que estão no Twitter para combater essa iniciativa desse Sleeping Giant, sendo que um deles acabou que o Twitter bloqueou a conta dizendo que não compactua com esse tipo de atividade, é contra as suas políticas. Então o recado que fica aqui para o empresariado, primeiro, é que não se curve ao politicamente correto. Os maiores consumidores são exatamente as pessoas que trabalham e têm dinheiro, e não esses desocupados, que até ontem viviam das tetas do Estado. E não é possível a gente admitir no Brasil que uma empresa se sinta constrangida de retirar a sua publicidade com base em um perfil de Twitter anônimo. Isso aí é o fim da picada. Certamente, se essas empresas mantiverem a sua publicidade, pouco se lixando para esse tipo de pressão, nada vai mudar no seu faturamento. E certamente a sociedade já abre os olhos para desmascarar essas pessoas desse patrulhamento ideológico. Agora você entende por que é que na CPMI da fake news estavam pressionando tanto para o Alan dos Santos terça livre para abrir publicamente, quebrar o seu sigilo
para dizer quem é que estava pagando a vaquinha do Terça Livre do Apoia-se? Tá explicado, né? Mais uma vez, deputado sem qualquer escrúpulo, utilizando dos seus cargos de poderes investigatórios próprios de deputados para alcançar um objetivo obscuro. Então vamos ficar ligado nesse tipo de estratégia e, se possível, segue lá, ó. O anti-boicote acabou sendo bloqueado no Twitter, mas eu estou seguindo outro perfil chamado Gigantes Reais, que se propõe a combater esse tipo de coisa. Então segue lá o perfil e vamos dar uma resposta para esses canalhas aí, beleza? Um abraço, fique com Deus.